Bom dia, querida igreja, tudo bem? Então, hoje não é o Elinho. Ah, que pena. Elinho está lá em Ribeirão, foi dar um help lá para o pastor Rafael. Nasceu Daniel, todo mundo já sabe, né? É lindo ele, já vi a foto. Eles estão lá curtindo. Assisti um vídeo do Rafael com ele no colo, cantando música para ele que ele inventou na hora, para ele parar de chorar. E ele parou. Mas tão muito lindo, Daniel. A gente está muito feliz com esse desejo no coração deles, né? O Rafael, o sonho dele era ser pai, da Poli também. Então, Ellen está lá. E essa palavra que eu vou dar hoje, eu já tinha pregado, acho que foi em agosto, lá na igreja da Gavião Peixoto, em Caraí, no Movidas. E aí depois o Elinho falou, Deise, prega na igreja, tal, e aí não deu, aí ele falou, então prega agora. Então eu vou ter a oportunidade de pregar em duas partes, hoje e semana que vem, porque a segunda parte, o Espírito Santo alterou toda, né? Então, mas eu queria começar com uma oração, mas uma oração diferente. Eu iria passar para vocês um vídeo do Gabriel Guedes, que é a oração que eu gostaria de fazer nessa manhã. A gente pegou até essa legenda aí dessa igreja, mas preste atenção e faça dela também a sua oração. São só 4 minutinhos. Não sei quem conhece, a gente vai botar a letra, se você quiser cantar junto. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Oh, meu Salvador, meu livraste a mim. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome.
teus pés, minha vida te entrego. Meu Salvador, Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Estou com som? Aleluia. Alguém conhecia essa música? Ninguém? Nem eu. Eu estava ontem em casa, anteontem, preparando essa mensagem, aí caiu essa música naqueles... aquelas... Como é que chama? No playlist, né? Eu falei, meu Deus, mas que música maravilhosa, que inspiração do céu, né? E eu fiquei, gente, sexta e sábado ouvindo essa música e voltava essa música e voltava. Eu falei, eu vou compartilhar com a igreja, porque ela é uma oração, né? Mas é isso. Bom, vamos passar aqui meu slide. Esse título vocês conhecem, o Elinho usa muito, né? Aparentes derrotas. São coisas que nós passamos, que nós não entendemos, que nós não gostamos, que às vezes classificamos como derrotas, mas na verdade não são. São aparentes, você pode dizer comigo, aparentes derrotas? Isso aí. Então, eu quero dar, como o pastor Maurício falou, bom dia ao Espírito Santo, né? Ele é bem-vindo nesse lugar para se mover no nosso meio, para se manifestar aqui. E eu estava lembrando ontem, também estava ouvindo uma música de um cantor americano que ele fala Good Morning, Mercy. E estava falando que todo dia as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. E ele fez uma música, Bom Dia, Misericórdia. Então, além da gente falar Bom Dia, Espírito Santo, vamos falar Bom Dia, Misericórdia? Porque, gente, a Bíblia diz que ela não tem fim e se renova a cada manhã, e no Salmo 23 diz que ela nos segue todos os dias da nossa vida. Todos os dias, a bondade e a misericórdia estão nos seguindo todos os dias. Então, quando você levantar de manhã, a gente já fala assim, bom dia, Espírito Santo, e a gente fala bom dia, misericórdia, porque ela é nova a cada manhã, né? Bom, vou ler aqui um texto para vocês, que eu gosto sempre de ler, mas conta-se que um homem estava atravessando um desses dias difíceis, onde tudo dava errado para ele, nada dava certo, ninguém o ajudava, ninguém o compreendia. Deus não o ouvia e, ainda por cima, ele achava que a sua esposa não o apoiava e nem lhe encorajava em nada. Aí ele disse para ela, meu cachorro é o meu melhor amigo, mas um homem precisa no mínimo de 2 amigos. Então ela respondeu, então é melhor você comprar um outro cachorro. Que mulher sábia e maravilhosa, né? Ou seja, aquele homem precisava de alguém que entendesse um pouquinho o que ele estava passando, as lutas dele. Só o cachorro dele era amigo dele. Ela falou, melhor você comprar 2, porque não conte comigo. E aí você se lembra a história de Jó, né? O Elinho tem falado sobre Jó, mas numa outra postura, né? Num outro lado, falando sobre quando Satanás e Deus começaram a conversar sobre Jó, né? Vocês ouviram a mensagem dele, né? Estavam conversando e Deus falou, né? Já viste meu servo Jó, né? Homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia de mal. E Satanás veio logo com uma desculpa, claro, ele só pode ser isso. Você põe um muro ao redor dele, então não tem como, né? Mas essa não é a minha mensagem, essa é a mensagem do Elinho. Mas se você lembrar da história do Jó, ele poderia muito bem se relacionar com essa história que eu acabei de ler. Porque tanto a sua esposa como seus 3 amigos, né? Que amigos, né? Não ajudaram em nada. Só o mais jovem, né, que a Bíblia diz, disse coisas corretas e apropriadas para ele. Depois de ele estar vivendo uma vida próspera, todo mundo sabe, né, de boa saúde, tudo indo bem, uma família estruturada, a sua vida dá uma reviravolta tremenda. No meio da sua intensa dor, dos seus sofrimentos e perdas e as críticas dos seus amigos, realmente o devastaram ainda por cima, né? Porque, apesar de tudo que ele passou, que a gente conhece, todas as perdas, ainda tinham as críticas. Esses amigos só viram o lado que eles queriam ver. Na verdade, não sei se está ligado aqui, já está ligado? Isso. Na verdade, eles julgaram a Jó, né?
e sem compaixão se tornaram intolerantes e acusadores. Acho que eu liguei. E acusadores. Obrigada. Então, eu coloquei isso aqui. O coração humano, ele é um tribunal diante do qual todo mundo passa. Na história ali de Jó, você vê aqueles capítulos todos, né? E é um raso, né? O que ele ouve de algumas situações que ele estava passando e seus amigos. Eu até botei mais aqui. Quando olhamos para nossas falhas e pecados, nós somos extremamente generosos, né? Para conosco mesmo. Mas nossas transgressões, elas são minimizadas e damos um desconto e até justificando. Mas quando se trata da falha dos outros, nós tendemos a pensar o pior cenário e os julgamos culpados e até damos um veredito final. A gente tem sempre uma palavra final. E aí eu coloquei isso aqui também, que é muito fácil ficarmos obcecados com o fracasso alheio do que reconhecer as nossas falhas. Nós temos, gente, a tendência de encontrar falha nos outros, mas nós devemos nos lembrar que só existem duas pessoas que se colocam diante do trono de Deus. Duas pessoas. E aí você conhece muito bem a passagem, né? Jesus, ele se entregou por sua graça para nos salvar do nosso pecado, e a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e também vive para interceder por nós. Jesus está lá diante do Pai intercedendo por você e por mim. Mas não termina aí. O outro é Satanás, que também visita o trono. Foi o caso que aconteceu de Jó, para atribuir nossas faltas, não só as nossas, a dos nossos irmãos. Então, lá Jesus, isso está lá em Jó, né, 1,6, depois você pode ler. E em Lucas, Jesus disse assim para Pedro, que Satanás estava reclamando a vida dele para Jesus, para ele ser peneirado. Então, gente, Satanás estava querendo acusar Pedro de uma série de coisas. Jesus teve que interceder por ele. Jesus estava aqui. Isso não é velha aliança, é nova aliança, né? Então, o acusador de nossos irmãos é o mesmo que os acusa de dia e de noite, que está diante do nosso trono. Isso está escrito lá em Lucas, né? Aliás, em Apocalipse. O final da história da nossa palavra, Deus já foi isso, que o acusador dos nossos irmãos, não só do nosso irmão, mas de nós mesmos, né? Ele é o acusador, ele veio para matar, roubar e destruir. Diz que ele está lá, que olha assim, que ele nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Então, é assim, é uma posição terrível, né? Então, isso será muito útil para mim e para você, para nós lembrarmos disso quando nós tivermos pensamentos do inferno, pois isso é um grande alerta para mantermos a comunhão com Deus e com os outros. Você lembra quando Paulo, né, era Saulo, né? Saulo estava perseguindo a igreja e quando Jesus aparece para ele, pergunta para ele, né, Saulo, por que você me persegue? E ele deve ter dito, não, alguma coisa está errada, não estou te perseguindo, estou perseguindo a igreja. E ele falou, não, você está me perseguindo. Então, quando a gente tem uma postura dessa, né, que nem os amigos do Jó fizeram, e às vezes nós caímos nessa cilada, de estarmos falando mal, criticando ou julgando outras pessoas, nós estamos perseguindo o nosso Deus, a Jesus. Isso é muito sério, né? Então, bom, depois de tudo que ele passou, né, tudo que Jó passou, porque, gente, não é fácil, né? Nós sabemos toda a história porque você tem o livro de Jó aqui. Então, quando você tem um livro contando o começo, o fim, o meio e o fim, é muito fácil. Mas Jó não tinha o seu livro para ler e saber como é que tudo ia terminar, né? Então, depois de tantas murmurações, questionamentos e sofrimentos, ele declara lá no capítulo 42, 5, você não precisa abrir não, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. E no final, né, do livro de Jó, a gente sabe a história toda, tem uma parte que diz assim, fim das palavras de Jó. Eu acho interessante, porque ali, quando ele para de falar, é que Deus pôde começar a falar com ele, né? Então, quem nunca passou por esses dias? Todos nós, gente, todos nós passamos ou vamos passar. Se você ainda não passou, tem uma notícia, não sei se é boa ou má, mas vamos passar, né? Nós não somos deste mundo, mas estamos sujeitos às coisas deste mundo, porque nós estamos aqui, né? Nós ainda estamos aqui. Nós não vivemos em outro planeta, nós estamos na Terra,
E esses dias podem ser rápidos para alguns, esses dias difíceis, como podem demorar para outros. Para Jó, a Bíblia diz, os historiadores, que levou 9 meses, toda essa luta, né? Então, hoje a gente vive em dias muito terríveis. A intensidade das lutas e pressões estão aumentando. Você percebe isso, todo mundo percebe, né? Claro que percebe, porque são dias para lá de difíceis, né? São dias piores do que a gente podia imaginar, e estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Então, a coisa está intensa, né? Nós não estamos, gente, vivendo uma vida comum, nós estamos em guerra. Não é só na Ucrânia e Israel que está em guerra. Há uma guerra sórdida e diária de Satanás na minha mente e na sua. Ele é um ataque, por isso que a Joyce falou que a mente é um campo de batalha. E esse campo de batalha é o alvo de Satanás. Acho que eu até coloquei isso aqui. O inimigo sabe onde nos atacar de forma cruel e covarde, na nossa mente. E é o seu alvo, né? Porque o nosso espírito ele não pode fazer nada, nós já somos novas criaturas. E a mente é um campo minado, onde as batalhas são travadas. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Jesus nunca omitiu na sua palavra que neste mundo nós passaríamos por aflições. Ele nunca omitiu. Ele falou que nós passaríamos, ele deixou, mas ele também, além de ter registrado que passaríamos por aflições, ele deixou registrado um final feliz e triunfante sobre todas as investidas de Satanás contra o povo mais feliz da terra, que somos nós, na vida daqueles que se entregam totalmente a ele e que vivem uma vida de amor, de obediência e de fé. Então, Jesus disse que nós podíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? E ele ainda por cima, ele nos deixou o Espírito Santo, 24/7, ele está contigo, né? Todos os dias, até a consumação dos órfãos. Nós não somos órfãos, então não nós estamos sós. Vou falar um pouquinho aqui de alguma situação, desculpe usar a minha história, mas isso aqui você pode se identificar, mas quem já está aqui mais tempo conhece, mas até os meus 43 anos, eu vivi uma vida muito rasa e de muita religiosidade. Era neta de pastor e filha de crente. Meus pais eram crentes, né? Mas não experimentava uma comunhão diária e crescente com Deus, não experimentava. Era apenas isso. Minha relação era muito pobre, para não dizer superficial, rala, e eu não sabia do meu propósito. Bom, gente, eu vou estar falando para vocês algumas coisas que a gente vai continuar na próxima semana, mas não vou estar aqui falando de coisas que nós provocamos contra a palavra, coisas que nós pecamos, porque isso aí é uma outra situação. Não vou estar falando sobre isso, não. Porque isso aí só tem um jeito, né? Quando a gente está no erro, a gente precisa se arrepender, pedir perdão, receber o perdão e prosseguir, né? Então, eu não vou estar falando de uma vida pecaminosa, onde você está na prática do erro, sabendo que está fazendo as coisas erradas. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou estar falando sobre essas aparentes derrotas, sobre esses dias de cavernas, dias que nenhum de nós está isento, mesmo sendo nova criatura. Nós passamos por isso. Porque, como cristãos, nós não negamos que a vida pode nos deixar quebrados, sim. Que vamos enfrentar lutas e provações, e sim, elas podem nos fazer sofrer. Mas devemos lembrar que esses tempos não são eternos, porque nunca foi a vontade de Deus, né, que nós nos deixar quebrados para sempre. Essa não é a vontade de Deus, porque Ele já tem uma provisão para o nosso futuro, amém, gente? Então, eu vou falar que teve um período da minha vida que muitos de vocês também podem se identificar, por ou já terem passado, ou estarem passando, que como Jó, a minha vida estava indo muito bem. Estava tudo certinho. Lembra no início? Estava tudo certinho? Tudo normal, nada demais. Tudo estava fluindo. Aí, fomos cursar a escola bíblica Rema, nos Estados Unidos. E eu achei que eu estava no auge da minha vida, e estava mesmo, porque, gente, lá eu descobri quem eu era em Cristo Jesus, né? Descobri a pólvora, né? Descobri a pólvora, meu relacionamento com o Pai de amor, a minha nova identidade, a realidade da nova criatura, os meus direitos em Cristo Jesus, a autoridade do crente, né? Isso tudo aí e muito mais, né? Fui aprendendo. E senti até um pontinho de orgulho
Por quê? Por que aquela pontinha de orgulho? Porque eu me lembrava de quem eu fui e quem eu estava me tornando. E eu comecei a ficar assim um pouco orgulhosa de mim, porque teve uma época que as pessoas tinham muita pena de mim, porque passei dias muito difíceis, né? Até coloquei aqui, era uma pessoa muito derrotada. Então, aquelas pessoas que tinham pena de mim, eu falei, bom, agora eu estou conseguindo prosseguir, né? E eu estava finalmente começando a crescer espiritualmente. Aprendi sobre a maravilhosa graça de Deus, sobre a fé como estilo de vida. E, gente, não que eu não tivesse mais problema, não. Estava tudo fluindo, né? Pelo contrário, eu vou contar para vocês aqui. Eu fui altamente atacada no segundo ano que nós estávamos na escola, o meu primeiro ano, o segundo ano do Elim. Eu fui muito atacada na minha saúde. E eu sempre tive muita saúde. Mas quando eu comecei a cursar o primeiro ano, eu fui diagnosticada com o que chamam da pior dor do mundo. Dizem que é o parto ou é uma crise renal, né, para os homens. Mas essa dor, segundo os estudos, ela foi designada pelos médicos como a pior dor do mundo. E eu tive essa dor lá. Chama neuralgia do trigêmeo, que foi um puro ataque das trevas na minha vida. O diabo fez de tudo para que eu não aprendesse as verdades libertadoras, né, do Evangelho, da obra da cruz. Ele tentou me matar. Tentou mesmo. A dor, gente, era tão intensa. E o tratamento desses remédios eram tratamentos de fundo neurológicos, né, e tratamentos fortíssimos, como se fosse uma epilepsia. Então, eu ficava muito dopada, drogada assim, como é que chama? Grog, né? E muito, sem um pouco de concentração, e era o que melhorava aquelas dores, eram aqueles remédios fortíssimos, de tarja preta, e ainda a médica lá, americana, ainda falou na nossa cara que era uma possibilidade de eu ter um tumor no cérebro. Isso ela me disse assim na minha cara. Eu que nunca tinha nada, nunca fiquei resfriada, não tenho febre. Então, assim, recebi aquele diagnóstico. Então, o diabo tentou me paralisar. Eu peguei aqui rapidinho, entrei no Google, para você saber o que é isso. A neuralgia do trigêmeo, ou também classicamente chamada de nevralgia trigeminal, são esses três nervos. É um tipo de síndrome dolorosa caracterizada por dor no rosto, principalmente com um choque elétrico ou dor em fortes pontadas. Ocorre, em geral, apenas em uma região da face ou um dos lados. No meu foi o lado direito. E se confunde muito com dor nos dentes intensa ou de origem dentária. É descrito pelas pessoas que já apresentaram como a pior dor imaginável e ocorre em uma região muito sensível e densamente inervada que é a face. Causa profundo sofrimento e faz com que a pessoa pare tudo o que está fazendo pelas fortes rajadas de dor na face. Bom, eu tive essa dor lá, né? Mas, gente, eu fui curada, porque eu aprendi ali, primeira vez, eu nunca tinha tido doença nenhuma, mas comecei a botar em prática o que eu estava aprendendo. Eu levei quase 2 anos tomando remédio e declarando a minha cura. E os médicos disseram que eu não teria cura e que eu teria que tomar o resto da minha vida esse remédio para epilepsia. Mas em menos de 2 anos eu fui curada. Bom, estava tudo normalizando, seguia certa dos meus direitos com Cristo Jesus e fui aprendendo a vencer esses ataques violentos e covardes do inimigo. Segui amando meu marido maravilhoso que Deus me deu, meus filhos, presentes dos céus, né, para mim. Estava crescendo, aprendendo, louvando, adorando ao Senhor. E os anos foram se passando, vida se segue, vida que segue. Aí eu botei aqui, louvar e adorar a Deus quando tudo está indo bem é muito fácil. Viver em paz e alegria quando as circunstâncias são favoráveis também. Mas e quando não está tudo bem? Uma boa pergunta. Quando coisas inesperadas começam a acontecer, coisas que você não entende por que você está passando. Eu também, gente, eu não tinha o livro da Daisy. Igual Jó, também não tinha o livro do Jó. Então, eu não sabia como é que ia terminar a história da Daisy. Eu não tinha esse livro, né? Esse livro que iria me ensinar a passar por dias difíceis. E pior ainda, saber quando iria terminar todas aquelas provações indesejáveis, aqueles dias de tantas lutas, pressões, sofrimentos, afrontas
e oposições. Isso foi um período depois da Rema. Então, não entendia, mesmo crendo em Deus, no seu poder e na sua palavra, parecia que nada acontecia, nada fazia sentido. Procurava uma resposta e não encontrava, uma saída e não encontrava. E, para acrescentar, recebia vários não de Deus. Então, se você quer encontrar, se você quer entender e não encontra explicações, você se vê de mãos atadas, que era o meu caso, assustada, perplexa, e parece que as suas orações não passam do teto, né? E parece assim que Deus está a milhões de anos-luz distante. E aí você faz aquela pergunta: e agora, José, né? E agora, Deise? E agora, né? Você vai continuar a sua vidinha? Minha irmã me chamava de Deizinha, né? E agora, Deizinha? Você vai continuar louvando, adorando, dançando, agradecendo, feliz da vida? Ou você vai murmurar? Aí eu pensei, eu acho que eu perdi essa aula lá na Rema. Com certeza foi no segundo ano que eu não fiz, porque ninguém tinha me falado que eu ia passar. Eu não tive aula sobre tempestades, não tive aula sobre aparente derrota, sobre dias de caverna, sobre deserto. Eu não tive. E ninguém me avisou que eu passaria por essas provas. Claro, Jesus já tinha falado. Mas eu pensava que isso só aconteceria com as pessoas, não comigo. Né? Com as pessoas do mundo, com as pessoas que não conhecem a Deus, mas não comigo. E que daquele dia em diante, que eu quero dizer, daquele momento que eu comecei a ter uma vida diferente, eu achei assim, vai ficar tudo certo, vai ser só sucesso, só vitória, eita glória, só vitória, né? Bem, mas uma série de coisas começaram a acontecer que mexeram demais com a minha cabeça, minhas emoções e com a minha teologia. Então, eu botei aqui, quando nós atravessamos por esses desertos, temos a tendência de inverter a primeira pergunta de Deus ao homem. Qual foi a primeira pergunta? Adão, onde você está? E aí a gente troca. A gente faz a pergunta para Deus. Deus, onde você está? A gente troca. Né? A gente se põe no lugar de Deus. Né? Então, eu fiz, gente, essa pergunta várias vezes para Deus. Né? Pensamos que Ele está em completo silêncio, como eu falei, que Ele não se importa com a nossa dor e nem com a nossa situação difícil. São tempos de muito choro. E isso não tem problema algum, porque é bom chorar mesmo, né? Mas nesses dias, nós também precisamos tomar cuidado com as nossas lágrimas. Tem um salmo dos filhos de Corá, que você conhece, que está aqui no Salmo 42, que diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Olha só, primeiro uma coisa, o meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Meu alimento não pode ser minhas lágrimas, meu alimento é a palavra. Né? Mas esse salmista estava falando que ela estava sendo seu alimento. E depois elas dizem, então as lágrimas têm uma voz, gente. E elas falam contra o nosso Deus. Às vezes você tem que ter cuidado com as suas lágrimas, porque uma coisa é você está sofrendo e está entendendo o processo, mas a outra você está fazendo com que as suas lágrimas está dizendo para você assim, cadê o seu Deus? Cadê Ele nessa situação? Né? Então, essa pergunta foram as lágrimas que fizeram, né? Então, são nossas lágrimas, nossas emoções abaladas que vêm falar isso para mim e para você. Então, eu botei aqui, mas olha o que Deus faz, gente. É tão bacana isso, porque ao mesmo tempo que isso acontece, olha o que Deus faz com as nossas lágrimas. Eu vou botar 3 passagens aqui. Vocês hoje não precisam nem abrir a Bíblia de papel e nem o celular, tá? O Elinho está aqui. Eu botei tudo para vocês. Para a gente poder acelerar. Então, olha só. Olha o que Deus diz no Salmo 56, 8. Contaste os meus passos. Isso aí já é legal, né? Olha só. Contaste os meus passos. 1, 2, 3. Você imagina Deus contar todos os seus passos? Isso aí já é bom demais. Quando sofri perseguições. Só que não termina aí. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Suas lágrimas Ele recolhe num odre. Guarda ela, porque Ele não despreza nossas lágrimas. E elas estão inscritas no seu livro, Carolina. No seu livro, Martinha.
no seu livro, Carlinhos, no seu livro, Cristiano, no seu livro, Rosa, no seu livro, Juju. Estão escritas. E não tem só isso não, olha. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo cevarão. Quem sai andando e chorando voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Né? Isso é maravilhoso, né? Então, gente, ainda tem mais, eu acho que eu botei mais aqui. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, né? Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Ó, isso lá no final da história, do livro, na última página da Bíblia. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Mas nós também precisamos ter cuidado, segundo esse salmo, né, com as vozes que nós estamos ouvindo. Porque vozes contrárias à palavra de Deus, elas podem vir de diversas maneiras. Pode vir de nós mesmos, pode vir de alguém e pode vir do diabo. De nós mesmos eu botei aqui, tipo assim, tá vendo? Você deve estar fazendo alguma coisa errada para estar passando por isso. Né? Você nunca será feliz, você nunca acerta. Isso tudo é por conta do seu passado, que foi terrível. Isso nós falamos para nós mesmos. Outras pessoas podem dizer para nós, você é uma fracassada, nunca vai sair dessa situação, você merece o que está passando. Ou o nosso inimigo, que ele é o acusador. Ele vai dizer assim para a gente, viu, Deus te abandonou. O que adianta acreditar nele, na palavra dele? E aí ele contradiz a palavra e ele distorce não só a palavra, mas a imagem do nosso Deus, que foi o que ele fez com Eva, né? Então, bom, eu fui lidando com aquelas situações desfavoráveis e desconfortáveis, passando e pensando, né? Por que eu? Por que agora? O que está errado? O que eu fiz de errado? E ali começava o meu novo crescimento, experimentando vitórias, mas enfrentando ataques que eram maiores do que eu podia suportar e dar a solução. E eu fui vendo que a vida não era um mar de rosas, que havia muitos desafios a enfrentar e precisava decidir em como me posicionar, embora nada daquilo estivesse no meu script. E digo a vocês, até hoje, né, eu e a Aline temos enfrentado situações que nos deixam perplexos, surpresos, tristes e buscando uma solução, uma resposta. Mas nós temos aprendido a manter a paz, a alegria, a confiança, a adoração, independente das circunstâncias. E aí, gente, de uns 2 anos para cá, o Senhor me confrontou com uma pergunta, né? Porque eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. E aí, mais ou menos, eu não sei dizer exatamente, mas Deus me confrontou com uma pergunta. Ele fez essa pergunta para mim, Deise, você tem dúvida dos meus atributos? E a gente sabe, tem vários atributos, Deus é soberano, né? Deus é santo, mas existem 3 atributos importantes de Deus, que é a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. Aí ele perguntou para mim assim, você tem dúvida da minha onipotência? Eu falei, claro que não, Senhor, tu és todo poderoso, é o Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Aí ele falou, você tem dúvida da minha onipresença? Claro que não, Senhor. Eu sei que tu estás presente em todos os lugares, nunca vai me abandonar, tu nunca está ausente. Né? O Salmo diz, mesmo que eu vá nas mais profundas, né, trevas, ou escuridão, ou profundidade, tu estás comigo. Aí ele fez essa pergunta, mas você crê mesmo na minha onisciência? Toim. Aí que eu entendi, né? Aquela pergunta ficou ecoando no meu coração, e como Pedro, após Jesus perguntar 3 vezes ele a mesma pergunta, né? Pedro, tu me ama? Eu fui me encolhendo e tive que reconhecer e dizer como Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. No fundo, eu coloquei aqui, eu estava envergonhada, porque eu não conhecia realmente, nem cria que ele era um Deus totalmente onisciente. E que sabia exatamente todas as coisas, inclusive as que eu estava passando. Eu estava envergonhada, porque eu tinha muitas perguntas, dúvidas e questionamentos. E ele me disse, então, uma coisa, ele falou assim, então deixa eu trabalhar, porque você está me atrapalhando.
e retardando a minha ação com as suas murmurações, axiologias e grandes ideias. Tentando dar o seu jeitinho, tentando me ajudar, mas eu não preciso da sua ajuda. Tom, de novo, né? Aí eu botei aqui, Deus me disse, eu sei o que eu estou fazendo, por que estou fazendo, e sei também como e quando tudo vai terminar. Ai, ouvi aquilo, né? E ainda falou mais para mim assim, a sua parte, Deise, é confiar e descansar na minha onisciência. Porque eu estava descansando na onipotência de um Deus que tudo pode, de um Deus que está sempre presente, mas eu não estava descansando na sua onisciência. Porque estava sempre perguntando para ele, querendo uma resposta, né? Então eu botei aqui, eu só preciso, ele falou para mim, do seu reconhecimento de quem eu sou. E coopere comigo. Vou te ensinar como viver entregue totalmente no meu amor leal para com a sua vida, sua família e o ministério. Que eram as coisas que estavam dando nó na minha cabeça. Por quê? Mas quando vai resolver? Né? Só assim eu não duvidaria mais da onisciência de Deus. E aqui em Jeremias, você conhece essa passagem, ele diz assim, eu é que sei. Você pode falar isso para mim? Eu é que sei. Gente, todo mundo conhece essa passagem. Mas será que a gente sabe que é Ele que sabe? Não é eu é que sei. Dá vontade de dizer assim, Senhor, eu é que sei como é que você pode resolver essa situação. Porque eu tenho uma porção de coisa legal que você pode fazer. Olha, você pode mudar isso, você pode tirar aquilo, né? Fulano está me atrapalhando. Você pode fazer. A gente tem 1000 ideias, gente. Mas não é Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Mas a gente acha que é a gente que sabe. E a gente pensa que a gente que se eu sou eu, mas esse cara não sou eu. É Ele, né? E eu botei aqui, Ele é o Deus... Não, acho que eu não botei isso aqui, não. Espera aí. Acho que eu não botei. Ele é o Deus que tudo conhece, que tudo sabe, ou seja, nada está oculto para Ele. Ele conhece o fim, ele conhece o fim desde o começo, né? Ele não precisa, ele não tem fim, ele não tem começo, Ele é o Deus eterno, né? Ele conta os nossos fios de cabelo, gente, né? Eu estou fazendo um tratamento de cabelo que caiu muito no Covid, e perdi muito cabelo. Eu falo, Senhor, eu sei que Tu contas, eu quero eles todos de volta. E quero mais, eu quero mais cabelos, né? Também, isso aí. Mas não tem problema não, sabe por que acontece, Sérgio? Quando nós formos morar no céu, todo mundo vai ter cabelo, né? Vão voltar todos. Bom, então aqui diz assim, acho que eu não coloquei isso aqui não, mas olha só, o Salmo 139 que todo mundo conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes, olha só, sabe, quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetra meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou nem à minha língua, Ele já conhece, gente, Ele sabe tudo, né? E aí, deixa eu ver se eu botei Hebreus, não botei aqui, mas deixa eu ler Hebreus. Hebreus 4,13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, não tem nada encoberto para Ele, né? E aí eu tive que falar como Ezequiel, tem uma passagem de Ezequiel 37,3, essa não está aí, mas eu vou ler para você. Deus pergunta para Ezequiel assim, uma passagem clássica, Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E aí ele diz assim, Senhor, Tu o sabes. E aí eu tive que fazer isso igual a Ezequiel, né, quando ele perguntou, Deise, você sabe como é que eu posso resolver os seus problemas? Esse, você sabe como? Eu disse, bom, eu tenho algumas ideias, né? Mas ele falou, eu sei, e eu tive que dizer para ele, Senhor, Tu sabes. Eu não sei, né? Então, gente, a gente não pode viver apenas uma vida de conhecimento teórico da palavra. Nós precisamos colocá-la em prática pela ação do Espírito Santo em nós, né? Aí sim, eu botei isso aqui. Se agimos independentes do Espírito Santo, é porque temos pouca intimidade com Ele e a nossa credibilidade em sua fidelidade está instável e duvidosa.
que era o meu caso. Eu precisava de viver nessa total dependência e aumentar a minha intimidade com Ele. Nós temos falado sobre isso nas lives de oração, de a gente aumentar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele, né? E Deus preparou uma vida muito mais abundante para a gente, né? Eu botei essa frase aqui que eu gosto, botei bem pequenininho meu nome ali, porque eu não quero que... Mas é uma frase que Deus me deu: somente uma vida vivida e dirigida, guiada pelo Espírito Santo, vale a pena ser vivida. Não tem outra vida, gente. Porque se você for querer guiar a sua vida e dirigir, não vai dar certo, né? E eu peguei uma frase aqui também, quer ver? Do pastor Wesley, não está mais na frente. Eu vou ler para vocês, antes disso aqui, rapidinho, 2 passagens que tem em Provérbios, que todo mundo conhece. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos da palavra do Espírito Santo. 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isaías 31 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que palavra dura, né? Então, a gente pode até fazer planos, a gente deve fazer, mas nós precisamos entender que o plano de Deus é melhor para nós, porque Ele está dentro da sua perfeita vontade. O plano dele é perfeito. Quantas vezes, isso aqui eu vou ler para vocês, queremos um Deus mais ativo, um Deus que arregace as mangas e intervenha sobrenaturalmente em nossas vidas, nos nossos desafios, com visível e espetacular poder. A gente quer ver esse Deus. Um Deus que não fique tão oculto e calado, que responda a nossas perguntas como um outdoor com luzes de LEDs coloridas piscando. Ah, lá está a nossa resposta lá, piscando. Quantas vezes ficamos zangados com Ele, não com Deus Criador Todo-Poderoso, mas o Deus que projetamos em nossa própria concepção. Não é o Deus que nos criou, e sim o Deus que nós criamos. Nós criamos um Deus, gente. O Deus, a nossa imagem, e que esperamos que Ele faça tudo como nós queremos, pedimos, sonhamos, e no nosso tempo. Nós criamos esse Deus. Né? Nós vamos nos tornando quem somos, gente. A Bíblia diz que nós vamos nos tornando, né, pessoas melhores. A Bíblia nos ensina que a cada dia nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, através do pleno conhecimento dele. Mas Deus, Ele não vai se tornando, Ele é. A Bíblia chama Ele de o grande eu sou. Ele não é um Deus que era ou que vai ser. Nós vamos nos tornando uma pessoa melhor, vamos nos tornando mais semelhante a Jesus. Mas Ele é o grande eu sou, é o Deus de hoje. E Ele sabe todas as coisas. Botei aqui, criamos o nosso próprio Deus ao invés de crermos no Deus criador e bíblico. Essa é a nossa tendência. E botei mais, queremos que Ele faça tudo de bom para nós, que nos deixe feliz com a vida, que só coisas boas aconteçam e que instantaneamente tenha uma saída para as circunstâncias inesperadas, para os nossos próprios vacilos, desvios, dificuldades e dúvidas. Queremos um Deus que venha com uma tag pendurada escrita: e eu os farei felizes para todos, sempre, eternamente, e sem mais nenhum problema para enfrentar. Amém. Eu queria um Deus com essa tag. Quem não queria? Né? E nossas orações, de um modo geral, são totalmente egoístas. Pai, que a minha vontade seja feita em minha vida e nada mais. Essa é a nossa oração. Eu tenho uma vontade. Né? Assim eu estarei feliz forever, como eu planejei. Deus, você tem que se encaixar em minhas conveniências. Por favor, aumente sua visão ao nível das minhas necessidades, do meu conforto e meus desejos, dos meus sonhos, das minhas orações. Considere meus sentimentos. Eu estou sofrendo, você não está vendo o que eu estou passando? Precisamos, gente, acordar e lembrar que nós somos o vaso de barro e Ele é o oleiro. Né? Acho que eu botei aqui Isaías 29:16. Que perversidade a vossa!
como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. De novo, Twain. É isso aí. Nós achamos que nós somos o olheiro e ele é o vaso de barro. E aí a gente vai moldar o nosso Deus como a gente quer. Ainda vai dizer assim: ele não sabe. Deus, você não sabe o que está acontecendo. Deus, você não sabe como é que você podia dar uma solução melhor. É isso que você tem de melhor para mim? É essa a solução? Não, não é essa que eu estou esperando, nem quero. Oh, Jesus, misericórdia. Ainda bem que ela não se renova a cada manhã. Good morning, Mercy. Bom dia, misericórdia. Na sua onisciência, há o conhecimento prévio, coisas que ainda não conhecemos, coisas que não sabemos. Gente, a Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados, né? Eu acho que eu botei aqui. Jó termina o seu livro lá no último capítulo dizendo assim, tá tão pequenininho que eu vou ler aqui. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, olha só, bem sei que tudo podes, o Deus Todo-Poderoso, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, uma coisa não podemos esquecer, gente, o diabo, ele não conhece o nosso futuro, mas Deus conhece. Agora, ele vai sempre nos lembrar do nosso passado. Isso a gente precisa saber, né? Outra coisa, Salmo 37, acho que eu não botei aqui, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Ele conhece. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. E Salmo 145, 20, o Senhor guarda, Ele cuida a todos os que o amam. Então, eu botei que o melhor de Deus não está na lógica, nem nos nossos melhores planos humanos. Vou tentar correr aqui. Não podemos nos enganar, não existem erros, gente, nos planos de Deus. Precisamos ultrapassar os obstáculos com o foco na imutabilidade do nosso Deus. Nós estamos aqui para sermos transformados e mudados, mas o nosso Deus não muda. Os métodos deles e os princípios deles são imutáveis, né? Então, como eu olho para o meu problema, faz toda a diferença. E a gente precisa ter uma visão do céu para ver as coisas como Ele vê. E a sabedoria para entender que Ele sabe de tudo e que Ele está no controle de tudo. Você pode dizer isso? Deus sabe de tudo e Ele está no controle de toda a minha vida. E eu fiz essa pergunta aqui: será que estamos realmente dispostos a pedir que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, mesmo quando ela não se encaixa nos nossos planos? Twain, de novo. Será que a gente está disposto, né? Precisamos reavaliar se o nosso amor, gente, e a nossa oração por Deus diminuem quando as coisas não saem do nosso jeito. É uma avaliação que a gente tem que fazer. Será que quando nos decepcionamos, nós esfriamos com Deus? Nós diminuímos a nossa comunhão com Ele, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a igreja? E eu botei aqui: precisamos de uma consciência mais alta e firme em quem Deus realmente é. E isso nos dará a perspectiva correta do nosso propósito e também a motivação certa para servi-lo. Tem uma passagem que eu botei também em Isaías, que diz que porque os meus pensamentos, olha só, Deise, não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus, Deise. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, Deise. Né? Então, eu botei aqui, com o Espírito Santo, gente, como eu falei, 24/7, mesmo nos dias de tempestade, dias de ventanias, de caos, tudo fica mais fácil. Né? Então, botei essa frase maravilhosa do pastor Wesley: depender do Espírito Santo faz com que andemos na total confiança em Deus, fazendo-nos viver o seu completo plano. Né? Então, ultimamente, quando alguém me pergunta, né, esses últimos dias, Deise, como é que você está? Eu estou fazendo, né, até contei para a Elô, contei essa semana para várias pessoas. Como é que você vai? Eu estou fazendo igual a mulher sulamita. Vai tudo bem.
Mas tudo bem, porque olha só, coisas precisam ser ressuscitadas, coisas precisam ser respondidas, só que você conhece a história da mulher sunamita. Então, enquanto no meio do caos, no meio da tempestade, vamos falar que vai tudo bem, gente. Amém? Vai tudo bem. Precisamos entender que está tudo bem, não porque as coisas estão bem e as circunstâncias são favoráveis, mas porque Deus é um Deus todo-poderoso, mais que suficiente, um Pai de amor, e tudo está sob seu controle, porque nós somos seus filhos amados, né? Isso nos leva a crer que, se Ele quiser, Ele trará à existência até o que não existe, né? Ele fará, Ele sabe o que está fazendo. Isso nos tira dessa posição de meninice, de criancice, e nos leva a uma vida de maturidade cristã, né? Onde já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Não é isso, gente? Então, eu botei aqui para terminar: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o impossível, ver o invisível e realizar o impossível. Eu não sei de quem é a frase, mas eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu amei essa frase, eu li em algum livro, não sei qual é o livro, não sei qual é o autor, mas a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Essa frase do Elinho foi usada até numa novela aí, não vou nem dizer o nome, mas essa frase do Elinho foi usada numa novela nossa, que passou aí no Brasil. A fé em Deus não faz as coisas serem fáceis, mas fazem as coisas serem possíveis. Aí Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado. Eu termino essa primeira parte com um lembrete para todos nós, que estamos vivendo dias de afrontas e de tribulações, que devemos nos aquietar, acalmar, respirar fundo e saber que Ele nos ama e que Ele está a nosso favor e não contra nós. Ele é por mim e Ele é por você. Você pode dizer: Deus é por mim e não está contra mim. E se você puder repetir isso aqui, ainda não é essa não. O não de Deus nunca será porque Ele quer o nosso mal, mas para nossa proteção ou para o nosso crescimento. Gente, Paulo pediu 3 vezes a Deus, né, que tirasse aquele espinho na carne. 3 vezes. E Deus disse não, né? Eu ia ler, mas vai lá. Ele diz: a minha graça te basta. Então eu queria que você repetisse isso comigo. Deus sempre estará fazendo o seu trabalho melhor do que eu estou ou estaria fazendo o meu trabalho. Isso aí. O nosso Deus continua sentado no seu trono de glória, reinando. Jesus continua sendo Senhor e Salvador. E o Espírito Santo continua sendo o Consolador e o Ajudador. Aí termino com essa declaração, que se você quiser fazer comigo. Pai, eu creio e descanso na sua onisciência. Tu sabes todas as coisas. Eu não. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Eu ia passar uma música tá? Eu tenho uma música de 4 minutos que fala exatamente sobre isso. E eu queria pedir a você o seguinte: enquanto vai tocando a música, pode colocar? Se você quiser vir aqui na frente, se você falar assim: Deise, essa mensagem é o que eu estou vivendo. Então, quem sabe tantos anos se passaram, pode vir aqui que a gente vai estar orando por você. Se você quiser, tá? Senão você pode ficar aí mesmo. aquele velho sonho que um dia, Olha a letra dessa música. você, o Senhor plantou. Quem sabe você Já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem Sabe, você está tão frustrado, a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez Se Deus fosse atender a tudo que o homem pode vir, gente, lhe pedir, nenhum de nós
nós de fato estaria mais aqui. Já é bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Todo milagre tem um tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar. Pode cantar se quiser. Carlinha, pode cantar. É só ler. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez. E é você. Vai ser o maior milagre. Nosso Deus não está errado, não está perdido, não. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Não está esquecido. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo. Já pensou se Ele fosse atender a tudo que eu queria? Nenhum de nós de fato estaria. Obrigada, Senhor, porque Tu não faz tudo que eu peço. Obrigada porque Tu sabes. Obrigada porque, Senhor, nós estamos vivos. Você precisa. Ele conhece o seu coração. Todo milagre tem um tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. olhar no espelho e começar a ver Que o maior milagre Deus já fez. E é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre Milagre tem um tempo certo. Tem um tempo certo. se realiza. Realizarão você. Não precisa andar pra ver. Já é milagre a gente acordar. Obrigada, Senhor. Chance Pra recomeçar. olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez. E é você. Você pode ficar de pé nessa manhã? Já comece a orar em línguas, agradecer por esse milagre que é você, que é a sua vida, que somos cada um de nós nessa manhã.